Olá a todos. Mais uma vez a minha gratidão por essa oportunidade de trabalho nessa casa de amor, nessa casa de caridade, de fraternidade. Então, que possamos nesse momento fazer a nossa prece, fechando os nossos olhos e abrindo nossos corações para que essa espiritualidade amiga que nos envolve, nos ampara, nos cuida, possa nesses momentos em que nos entregamos ao estudo do Evangelho, que possamos, Senhor, estarmos conectados com o mais alto, com essa espiritualidade amiga, com o nosso querido Dr. Hermann, esse mentor da casa que trabalha incansavelmente para cuidar de cada um dos nossos corações. Que possam ser derramadas bênçãos sobre todos aqueles necessitados que nesse momento precisam do amparo e do conforto que o Evangelho traz para nós. Fica conosco, Senhor, graças a Deus. Então, já harmonizados, já felizes por essa oportunidade de estarmos aqui novamente para estudarmos um pouco mais sobre o Evangelho, hoje nós damos continuidade no último item do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. É um capítulo forte, é um capítulo onde nós somos chamados a realmente realizar a tarefa que Jesus, mais arduamente deixou para nós, no sentido de que talvez seja a coisa mais difícil, nós nos desfazermos desse sentimento, primeiro, de que temos inimigos, e segundo, passarmos a amar quando entendermos que esses inimigos, na verdade, nada mais são do que nossos irmãos de caminhada. Então, nesse sentido, hoje o nosso item é sobre o duelo. E o duelo, o que é o duelo? Na verdade, é uma contenda entre duas pessoas, e isso era o duelo como nós conhecemos e como foi explicado aqui na época de Kardec, ainda era legal, era permitido por lei que as pessoas se confrontassem para que resolvessem com uma solução de morte, um dos dois iria morrer, através do seu adversário. Então, as honras eram resolvidas, as questões entre duas pessoas se resolviam com a morte. Haviam testemunhas, porque muitas vezes ficava a dúvida de quem havia ganho aquela situação. Às vezes as duas pessoas morriam, porque os dois atiravam e poderiam ser que os dois acertassem. Então, e tudo baseado num conflito de ideias. Então, o que nós vamos observando é que essa situação, ela existiu durante muito tempo. Depois o duelo foi extinto, mas até bem pouco tempo atrás, há uns 30 anos atrás, ainda aqui na América do Sul, não sei se no Uruguai ou no Paraguai, ainda existia legalmente o duelo. Então nós vamos vendo que a nossa humanidade caminha muito devagar no sentido desse ensinamento de Jesus, de amar os inimigos, de compreender, de perdoar, de dar uma chance, de respeitar a opinião do outro. Se nós vamos observar o que é o duelo em termos moral, de moralidade. O que é o duelo em termos moral? Na verdade, os espíritos nos dizem, e o espírito protetor que passa essa mensagem aqui, essa instrução, ele diz que é uma prova de covardia moral. Ou seja, nós não conseguimos avançar moralmente e optamos por uma solução da qual, na verdade, ela é muito ruim moralmente, porque ela contraria todos os ensinamentos do Pai das leis divinas. E qual é esse ensinamento básico que Jesus nos trouxe? Amai-vos uns aos outros. Então, como que eu vou duelar com alguém que eu tenho que, na verdade, amar, que eu tenho que respeitar? E amar não é no sentido do sentimento daquele que a gente possui e que pensa que muitas vezes eu preciso abraçar e estar junto. Não, amar é respeitar, entender o sentimento do outro. E a gente consegue amar a todos? É claro que não. Nós ainda estamos numa caminhada muito nos primeiros passos.
né? Não chegaremos a espíritos capazes de amar a todos como Jesus assim o fez. Mas, para isso, é necessário que nós, em primeiro lugar, nos amemos, tenhamos a compreensão do sentido do que é o amor. E quando eu falo isso, não é que eu tenha, é um processo que nós precisamos desenvolver, amar ao nosso próximo, aquele que está à nossa volta e, principalmente, procurar nos esforçarmos para amar aquele a quem nós não concordamos. Então, quem são esses outros, que, se não nossos próprios irmãos? Né? E a quem foi dado o direito da vida e da morte? Né? Somente Deus tem essa capacidade de definir quando nós iremos permanecer nesse plano ou quando nós partiremos. Com o advento da doutrina espírita e o entendimento de vida e morte, tudo isso se modifica. Porque mesmo quando nós somos retirados desse plano terreno, nós não morremos, nós estamos, na verdade, deixando a vida biológica do nosso corpo físico. Mas a morte não existe. Existe a morte do corpo biológico, desta matéria, mas o espírito prossegue. Mas mesmo assim, com todo esse entendimento, que essa é a base, né, da doutrina, que nos diz que somos espíritos imortais, ainda assim nós tememos a morte e utilizamos a morte como meio de negociação das nossas querelas, das nossas diferenças. Né? Então, quando ameaçamos alguém de morte, nós estamos negociando alguma coisa para nosso favor em troca de uma ameaça feita a esse nosso irmão. E isso é o que acontecia no duelo e que ainda acontece, mas a gente vai falar sobre duelos atuais um pouco mais adiante. Vamos entender quais são os sentimentos que envolvem esses duelos. Né? O primeiro sentimento é a vaidade, porque eu me sinto ofendido, que vem de mãos dadas com orgulho. Por quê? Eu me senti ofendido, eu fui aviltado no meu orgulho, na minha incapacidade de compreender e aceitar, né, a opinião contrária, e eu sinto a minha honra afetada. Então, eu preciso que a minha vaidade fala mais alto e eu preciso solucionar isso. Então, eu soluciono através de quê? Da vingança. Como se aquele sentimento de vingança iria me trazer uma paz, que na verdade hoje, né, com tantas coisas que nós passamos, cada um de nós em algum momento já experimentou esse sentimento da vingança, que num primeiro momento pode até nos trazer um certo conforto ou acharmos que isso me deixa bem, mas na verdade nós colocamos um peso muito grande sobre nós quando nós nos vingamos de alguma coisa. O perdão é muito mais leve, mas nós ainda optamos pela vingança. E quando nós optamos pela vingança recheada de vaidade, de orgulho, o que nós estamos fazendo? Alimentando o ódio, alimentando o egoísmo, alimentando principalmente a contradição da principal lei de Deus, que é desrespeito à própria lei. Né? A própria lei divina, a lei do amor, a lei da caridade, a lei da justiça. Ou seja, eu sou dona da justiça, eu faço a justiça, não pode ser dessa maneira. Mas aí alguém pode perguntar assim, questionar, mas hoje em dia nós não temos mais duelos, nós não vamos mais para a praça para assistir alguém virar, né, dar 4 passos para trás e se virar e atirar. E sim, não temos o duelo mais no sentido convencional como nós conhecíamos, mas vamos pensar nos outros tipos de duelo que nós ainda fazemos. O duelo mental, por exemplo. Esse eu tenho certeza que todos nós ainda praticamos. O duelo mental. Aquele quando nós estamos diante de uma questão, de uma situação, de um problema, nós começamos a pensar assim, bom, então, quando fulano falar isso, eu vou responder aquilo. E se ele disser aquilo, eu vou falar mais aquilo. E aí nós vamos nessa, como se fosse uma saraivada de tiros, que nós vamos programando na nossa arma mental daquilo que vamos dizer. E isso é um consumo de fluido, de energia nosso muito grande. Então vamos prestar atenção quantas vezes nós estamos duelando.
mentalmente. Quantas vezes nós estamos duelando mentalmente com alguém e quando chega a situação da conversa, por exemplo, porque nós programamos esse duelo, né? Aí chega o momento do encontro com aquela pessoa que nós precisamos resolver, nada daquilo acontece. E muitas vezes nós nos frustramos exatamente porque a gente imaginava que ia colocar todas essas nossa raiva para fora e às vezes a outra pessoa vem com um outro caminho, com uma outra solução, com uma outra ideia e a gente fica com aquela cara, né? Tipo, puxa vida, né? Eu pensei tudo isso e o que aconteceu com esses nossos sentimentos? Com quem eles ficaram? Conosco. Então, a quem esse duelo fez mal? A nós mesmos, né? O outro tipo de duelo que nós frequentemente ainda travamos é o duelo parental, né? Nós muitas vezes queremos duelar com os nossos companheiros, maridos, esposas, né? Num intuito de provar que nós somos melhores, que nós temos mais condição, que nós temos que a verdade está do nosso lado. Então, existe muitas vezes, em muitos lares, uma disputa diária de quem tem razão, né? E isso não deixa de ser um duelo. Com os nossos próprios filhos, muitas vezes, eles falam e a gente responde, e a gente triplica e a gente fala. Nós não interrompemos e sentamos, olha, vamos lá, vamos sentar aqui e conversar sobre isso. Ao invés disso, nós ficamos naquela contenda sem parar. Com a tão falada sogra, né? Muitas vezes nós fazemos duelos, né? na tentativa de sermos melhores do que nosso sogro, nossa sogra. Nós rotulamos este parentesco como sendo uma coisa ruim e na verdade não é. Se não é fácil, né? Que possamos transformar isso, tirando essa carga. Né, os nossos parentes, de um modo geral, cunhados, sobrinhos, tios, tias. Então, nós vamos fazendo no nosso ambiente de trabalho. Quantas vezes nós duelamos? Nesses tempos de pandemia em que muitos de nós tivemos a possibilidade de ficar em casa, né, junto com os nossos queridos, nossos familiares, alguns conseguiram se reconciliar e se ressignificar a família. Outros enlouqueceram. Então, para aqueles que não tiveram a mesma sorte, né, da compreensão, da harmonia, que nós paremos agora para pensar, por que esse duelo? Por que fazer essa disputa? Vamos relembrar quando nossa casa espírita estava aberta. Como nós nos abraçávamos, nós nos beijávamos, nós nos entendíamos como família espiritual. Mas era 100% o tempo todo? Não, também haviam questões. E haverão, porque somos espíritos imperfeitos. O nosso duelo do dia a dia, como é o nosso duelo do dia a dia? As nossas dúvidas. Nós vamos montando pensamentos, construções mentais. Lembrem-se sempre que nós vamos fazendo matéria, formas de pensamento. Para nós que somos espíritas, nós entendemos isso, nós estudamos isso. E muitas vezes vamos construindo castelos na nossa mente de irrealidades, de situações que jamais acontecerão. Né? Todas as vezes que nós vamos para uma situação, nós fazemos aquela construção mental. Para quê? Deixa a coisa acontecer, fluir naturalmente. Porque essas cargas que nós vamos colocando, essas construções mentais que nós vamos fazendo, elas podem não só nos intoxicar, como elas podem nos deixar num estado emocional de muito desequilíbrio. Então, uma outra forma que também é de duelo do nosso dia a dia são os nossos desejos, né? Quando nós queremos coisas, principalmente quando nós queremos coisas, objetos, é claro que nós vivemos no mundo da matéria. É lógico que nós precisamos ter a matéria ao nosso dispor, mas nós não podemos estar ao dispor da matéria. É uma situação inversa. Então, muitas vezes, é necessário que a gente preste atenção nisso. Eu não posso sofrer porque eu quero um modelo novo de celular.
Eu não posso sofrer e criar um duelo comigo mesmo porque eu não estou sendo capaz de comprar um carro novo. Eu não posso sofrer porque eu não tenho o aparelho, ou a geladeira, ou o ar-condicionado, ou enfim, qualquer eletrodoméstico ou alguma coisa que eu sinta necessidade. Eu não posso sofrer por isso, eu não posso duelar comigo mesmo por causa disso. Que eu vá em busca, que eu crie os caminhos para que isso aconteça, porque é necessário para a minha caminhada e pronto. Isso não pode ser, né, o desejo material ou mesmo até o desejo pessoal, quando a gente quer que alguém esteja ao nosso lado ou algum querido nosso. Às vezes nós desejamos que determinada pessoa pense como eu penso, que tenha a crença que eu tenho, né? Que acredite no espiritismo como eu acredito, da forma como eu entendo, como que você não está vendo. Então ali começa a se travar um duelo, né? Os nossos duelos pessoais conosco mesmo, dos nossos vícios. Essa é uma parte muito difícil, mas faz parte daquilo que em toda caminhada e trajetória da doutrina espírita é falado, que é do autoconhecimento. Se nós não conhecermos, esse é o único duelo que a gente precisa realmente travar conosco mesmo, no sentido da nossa mudança. Mas precisa ser pesado? Precisa ser alguma coisa ruim? Não. Aí que está. Às vezes nós falamos assim, mas eu sou dotada de alguns vícios, né? Todos nós somos, todos nós temos de alguma forma. E aqueles vícios mais pesados, o vício do álcool, o vício da drogadição, o vício do sexo, o vício da comida, o vício da compra. Talvez nós tenhamos algumas dessas situações em nossa caminhada. Vamos procurar entender o que está nos faltando que nos conduz a essa compulsão. Aonde está o nosso buraco afetivo? Aonde está a nossa ausência de amor, que algo nos falta e não nos completa? Mas será que é isso? Vamos imaginar. Todos nós já fomos jovens, e se tiver algum jovem aqui nos ouvindo, vai saber do que estamos falando. Todos nós já estivemos em algum momento apaixonados. E quando nós estamos naquele momento, naquele primeiro momento da paixão, né, nós não precisamos de nada. Nós não precisamos de nada. Tudo está perfeito, tudo está completo, né? A plenitude da paixão, do amor, faz com que nós não precisemos de nada. Então, se nós hoje somos dependentes de alguma coisa material, se nós hoje precisamos dos remédios, se nós hoje, para que possamos dormir, se hoje nós precisamos do álcool para que nós nos acalmemos, se hoje nós precisamos, né, do sexo compulsivo, da comida de forma descontrolada, vamos observar aonde está faltando Deus em mim. Porque é óbvio, nós precisaremos de ajuda, nós temos vários grupos de ajuda que podem nos auxiliar, o Evangelho, a Casa Espírita, o tratamento espiritual, caminhos inúmeros para nos trazermos de volta, mas se nós tivermos como meta que existe um vazio existencial em nós, é lá que nós temos que mirar todas as nossas forças para entender, modificar e preencher esse nosso vazio espiritual com alguma coisa que nos faça sentido. Existem também aqueles duelos que nós fazemos quando nós usamos ainda de maledicência. É muito interessante nós tocarmos nesse assunto, porque nós, infelizmente, no nosso mundo de hoje, achamos muito engraçada a palavra fofoca, né? Eu vim fazer uma fofoca, aí todo mundo corre, não sei o quê, acha engraçado. Mas existe um perigo muito grande nesse movimento, aparentemente inocente. Quando nós nos apropriamos de uma inverdade ou até mesmo de uma verdade,
mas nós já nos apropriamos da vida do outro e passamos isso adiante, é o mesmo caso das penas ao vento. Tentem abrir um travesseiro de penas, jogar na janela e depois no quintal e depois tentar recolher essas penas. Impossível, nunca mais nós conseguiremos. E a mesma coisa são com as palavras, com a fofoca. Então nós vamos criando situações, muitas vezes, extremamente embaraçosas, que começaram numa brincadeira, numa maledicência, e que nós podemos trazer grandes conflitos para os nossos irmãos. Então, muito cuidado. Se nós somos adeptos desse tipo de emanação, né, que nós prestemos muita atenção e nos policiemos para que nós saiamos dessa faixa, né, da inveja, da intriga, da traição, né, porque tudo isso envolve. O nosso objetivo é atender ao mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então vamos trabalhar isso de trás para diante. Eu preciso amar a mim mesmo. Eu preciso ter amor e compaixão. Se eu errei até agora, eu posso começar nesse momento, como dizia Chico, a fazer diferente. Eu vou acertar o tempo todo? Com certeza não. Mas eu estou na tentativa e como mesmo diz no Livro dos Espíritos, como é que se reconhece um bom espírita? Pelo esforço em domar as suas más tendências. Então nós não vamos conseguir domar todas, mas se nós estamos nos esforçando, a espiritualidade é a primeira a chegar e potencializar a nossa capacidade de mudança, né? Aí está o grande pulo do gato. Quando nós estendemos a mão, nós somos carregados no colo. Isso é o que acontece, não tem como ser diferente. Então, nós estaremos nos amando e, consequentemente, aprenderemos a amar o próximo. E com isso, nós estaremos cumprindo o quê? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando nós estamos amando o próximo, nós estamos amando a Deus, né? E com isso, nós vamos aprendendo a conhecer as leis de causa e efeito, né? De ação e reação. Aquilo que nós fazemos, aquilo que está chegando para mim agora de bom ou de ruim, chega na medida em que eu produzi aquela ação. Se não nessa vida, numa outra existência anterior. Então, em vez de eu duelar com alguém, em vez de eu me afrontar e tirar a vida de alguém e me comprometer para uma próxima encarnação, né? Ou mesmo se eu não tirar a vida, se eu levar comigo confrontos, né? Discussão de trânsito. Vamos parar para pensar uma discussão de trânsito, qual o sentido de uma discussão de trânsito? Na medida em que, por mais errado que o outro esteja, aquela pessoa há 5 minutos antes sequer fazia parte da nossa existência. E eu posso, a partir daquele momento, agregar alguma coisa de muito ruim, um compromisso com esse irmão. Então, vamos relevar. Não nos consorciar com o erro, mas relevar, não trazer isso para o íntimo. Nós estamos no mundo. Essa é a função da lei de amor, né? O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Então, se nós éramos até o presente momento pessoas reativas, pessoas que faziam desse movimento alguma coisa que nos trouxesse depois dor e aflição, que possamos agora voltarmos aos nossos lares, das nossas saídas e idas às ruas e falarmos assim, nossa, hoje eu consegui vencer a mim mesmo e aquilo que antes seria uma reação, agora foi uma ação. Eu agora consigo olhar o meu irmão no erro e consigo conversar com ele tranquilamente. Então, nós vamos vendo que esses caminhos, eles são muito melhores do que os caminhos do duelo. E por isso que caminhamos na nossa trajetória sempre a caminho da luz. Tem um texto interessante, ele é um pouquinho longo, eu não vou lê-lo todo. Mas só para a gente encerrar, isso já até rodou pela internet, mas eu acho que é importante.
Onde está a sua dor? Porque nós, quando nos confrontamos com alguém, é porque nós estamos em dor, né? Então, esse texto, ele diz assim, que a enfermidade é um conflito entre a personalidade e a alma, na verdade. Então, nós vamos vendo que, por exemplo, o resfriado escorre quando o corpo não chora. A dor de garganta entope quando não é possível comunicar as aflições. O estômago arde quando as raivas não conseguem sair. O diabetes invade quando a solidão dói. O corpo engorda quando a insatisfação aperta. A dor de cabeça deprime quando as dúvidas aumentam. O coração desiste quando o sentido da vida parece terminar. A alergia aparece quando o perfeccionismo fica intolerável. As unhas quebram quando as defesas ficam ameaçadas. O peito aperta quando o orgulho escraviza. A pressão sobe quando o medo aprisiona. As neuroses paralisam quando a criança interna tiraniza. E por aí vai, e dizendo o seguinte: existem semáforos chamados amigos, luzes de precaução chamadas famílias. Ajudará muito ter no caminho uma peça de reposição chamada decisão, um potente motor chamado amor, um bom seguro chamado fé, abundante combustível chamado paciência. Mas há um maravilhoso condutor e solucionador chamado Deus. Então, que nós possamos utilizar desse combustível da fé, da caridade, do amor, da família, dos irmãos, do entendimento, de Deus, de Jesus, de Dr. Herman, dos espíritos que nos auxiliam, dos nossos irmãos, do espiritismo, da nossa casa espírita, para que nós nos modifiquemos. Para que nós não mais duelemos uns com os outros, nós conosco mesmo, e sim entreguemos, utilizemos essa oportunidade que a encarnação nos dá para nós fazermos e plantarmos a paz. Que em nossos corações possamos, acima de tudo, termos serenidade, paz, caridade, fraternidade e amor. Nos respeitemos, que possamos trazer para cada um de nós a paz que nós tanto desejamos, que pensamos estar fora, mas que na verdade habita dentro de cada um de nós. Graças a Deus.